informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa desta sexta-feira, dia 25 de junho, levando para vocês os seguintes destaques. Reativação de usina siderúrgica deve alavancar produção de carvão em Rio Pardo. No novo plano Safra, agricultura familiar terá 39 bilhões. Ricardo Salles pediu demissão do Ministério do Meio Ambiente. O governo do estado já tem estrutura pronta para combater queimadas. E aprovado o projeto que autoriza a produção de vacina contra a Covid-19 pela indústria veterinária. Amigo produtor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com a equipe capacitada com as melhores soluções para a lavoura. Fertilizantes, sementes, defensivos, do plantio à colheita, sempre inovando e sendo referência em produtividade. A Agrojangada, lojas em Itaporã, Avenida José Maria Bezerra Lima, número 60, fone 3451-5400. Dourados, Avenida Marcelino Pires, número 6027, fone 3410-5400. Naviraí, Rua Brasil, número 1110, fone 3461-2096. Laguna Carapã, Avenida 22 de Abril, número 600, fone 3438-1360. Carapó, Rua Manuel Ferreira de Araújo, número 115, fone 3453-2752. Nova Andradina, Avenida Antônio Joaquim de Moura Andrade, número 2991, sempre à disposição para melhor atendê-lo. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira! Sexta-feira de muito sol em Dourados região. A temperatura aumenta mais um pouco com máxima prevista de 29 graus. Mas no final de semana vem mais frio e forte por aí. O Laticínios Cambi está sempre inovando para atender aos seus consumidores. E agora, além de produzir o leite de qualidade, também está oferecendo toda a delícia do queijo tipo Frescal. Novidade em sua mesa, ao lado da bebida láctea, manteiga, requeijão e outras delícias com a marca Cambi. Na hora de suas compras, peça produtos Cambi. Leite que é leite Cambi. Laticínios Cambi. Telefone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado do agronegócio fechou ontem com esses preços. No friboi de Ponta Porã, arroba do boi gordo, a R$ 305,00 com 30 dias. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna também pagou R$ 305 à vista. Vaca gorda a R$ 295,00 no friboi e no Brasil Global. Em Dourados não disponível, saca de milho a R$ 70,00 e a de soja a 138, informou a GD Corretora. Saca de açúcar a R$ 116,00, saca de arroz a R$ 69,45 e a saca do café arábica a R$ 820,00. Nossa parceria não para. A Wilton Pneus caminha junto ao produtor. Atendimentos à distância e entregas para toda a cidade. Marcas de alto renome para todas as suas necessidades. Produtor, não deixe a sua manutenção para depois. O Brasil precisa de você agora, mais do que nunca. Wilton Pneus, plantão de atendimento nesta quarentena no 98122-8234. Avenida Marcelino Pires, 283, Jardim Clímax, Dourados. O melhor para a lavoura é ter Singenta pra ajudar. A marca da qualidade é Singenta, vamos usar.
proteção para o cultivo, tranquilidade no colher. Singenta é lucro certo que a Comid traz pra você. Proteja o seu cultivo prevenindo e curando doenças. Deixe sua lavoura muito mais vigorosa. Comid representa Singenta para Dourados e região, a marca da lucratividade da sua lavoura. Produtor amigo, não duvide, pensou Singenta, procure a Comid. Consulte um agrônomo. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado. Diretores da Vetorial Siderurgia apresentaram no dia 18 desse mês as novas instalações, hoje em reforma, do alto forno da usina em Ribas do Rio Pardo. A unidade prevista para ser reativada no segundo semestre deve alavancar a produção de carvão vegetal no município. A expectativa da população e do setor produtivo em torno da reativação da indústria é grande, principalmente em função do grande potencial da usina na geração de postos de trabalho e no aquecimento da economia local. O diretor de operações da Vetorial, Mário Souza, destacou que a região foi grande produtora de carvão vegetal no passado. A atividade era desenvolvida majoritariamente por pequenos produtores que tinham nesse negócio uma fonte de renda e de geração de empregos, disse ele, ao lembrar que esses pequenos empresários tiveram suas atividades comprometidas em função da paralisação da usina em 2014. Agora, com a retomada da operação da usina da Vetorial, renasce também a possibilidade de ressurgir a atividade de produção de carvão vegetal de floresta plantada, com o eucalipto. O Ministério da Agricultura realizou um debate virtual para detalhar as medidas voltadas à agricultura familiar previstas no Plano Safra 2021-2022. O segmento terá 39.340 bilhões de reais por meio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. O valor significa um aumento de 19% em relação ao plano anterior. Os juros ao produtor ficarão entre 3% e 4,5% ao ano. Do montante reservado, 21 bilhões e 700 milhões serão para custeio das atividades agrícolas e 17 bilhões e 600 milhões para investimentos. A renda máxima anual para poder acessar o programa foi ampliada de R$ 415 mil para R$ 500 mil. No debate virtual, o secretário de Agricultura Familiar e Cooperativismo, Fernando Schwanck, informou que o limite de crédito em determinados segmentos, como para carnes, foi ampliado de 330 mil para 400 mil reais. O limite de financiamento para habitação teve acréscimo de 50 mil para 60 mil. O crédito da linha Pronaf-A, em geral acessado por assentados, foi de 25 mil para 30 mil. Já a linha do microcrédito do Grupo B, voltada para agricultores mais pobres, saiu de 3 mil para 6 mil, com juros de 0,5% ao ano. Uma novidade do novo Plano Safra, conforme o secretário, é a possibilidade de fazer financiamento de atividades de turismo nas propriedades de agricultura familiar. Foi confirmado no Diário Oficial da União, publicado na tarde de quarta-feira, a exoneração do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A saída dele a pedido, conforme divulgado no documento oficial, o que foi atendido pelo presidente Jair Bolsonaro. Para o seu lugar, já foi definido o nome de Joaquim Álvaro Pereira Leite, que era secretário da Amazônia e Serviços Ambientais. Ricardo Salles é investigado com autorização do Supremo Tribunal Federal por suposta interferência em inquérito sobre apreensão de madeira. Ele nega as irregularidades, mas o pedido partiu da Procuradoria-Geral da República após denúncias apresentadas pela Polícia Federal. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, afirmou ontem que Ricardo Salles deixou um legado, após um bom trabalho no governo, e defendeu que existia um diálogo entre questões ambientais e o desenvolvimento no país. Em entrevista à CNN Brasil, a ministra afirmou que Salles
cumprir seu trabalho em uma pasta muito difícil, especialmente em um momento em que o mundo todo discute o tema ambiental, acrescentando ainda que a agricultura não pode ser vista como vilã. Em seu perfil oficial no Facebook, o governador Reinaldo Azambuja anunciou anteontem que uma empresa de São Gabriel do Oeste já foi contratada com crédito de horas de voo para auxiliar o Corpo de Bombeiros no combate a incêndios florestais em Mato Grosso do Sul. A antecipação faz sentido, considerando a previsão de novo ano de seca, depois da tragédia de 2020, que colocou o Pantanal no noticiário mundial com queimadas que atingiram 4.500.000 hectares em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. Esperamos não precisar, mas se for necessário, já temos horas de voo contratadas, revelou o governador, que ainda acrescentou que está sendo feito um treinamento especializado para momentos de emergência ambiental. Segundo o Reinaldo Azambuja, a empresa foi a que ofereceu o menor preço pelo serviço e a intenção desse planejamento prévio é prevenir possíveis problemas com queimadas. Outros equipamentos, além de treinamento de pessoal, foram adquiridos. O Senado aprovou por unanimidade na quarta-feira o projeto de lei que autoriza as fábricas de medicamentos e vacinas de uso veterinário a produzirem as vacinas para uso humano contra a Covid-19. As indústrias, enquanto produzirem insumos para uso humano, deverão submeter-se à autorização, normatização, controle e fiscalização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. O senador mato-grossense Wellington Fagundes, autor da proposta, ressaltou a união dos colegas para dar mais rapidez à tramitação do projeto e celebrou a conquista do que ele considera um projeto inovador no mundo. O senador recordou aos demais senadores que o feito alcançado na votação poderá auxiliar a disponibilização de 400 milhões de doses em apenas 90 dias, transformando-se em recorde de produção de vacinas. A única alternativa é a vacina no braço de todos, frisou o senador, membro da Frente Parlamentar da Agropecuária. Após a aprovação em plenário do Senado Federal, o projeto seguiu para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Águas não faltam em São Desidério, oeste da Bahia. Seus rios, lagoas e grutas atraem visitantes de todas as partes. Mas, para os pequenos agricultores de frutas, hortaliças, mandioca e outras culturas, como milho e feijão, a abundância de água nem sempre significa disponibilidade. É o caso do seu Paulo Abreu, de 49 anos, que juntou com sacrifício R$20 mil para investir num poço artesiano e esperava, com o que restasse do recurso, implantar um pequeno sistema de irrigação, mas não sobrou nada. Decidi procurar um banco de fomento e até me endividar para fazer a água do poço chegar à minha roça. Mas era tanta burocracia, tanto avalista, que voltei para casa muito triste, sem saber o que fazer, relatou o agricultor, natural do município de Irecê e há 20 anos morador em São Desidério. Mas, na quarta-feira, a história de Paulo Abreu finalmente deu uma guinada. O kit de irrigação com o qual ele sonhava e fazia planos chegou às suas mãos, graças à parceria que já dura 3 anos entre a Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a ABAPA, e a Prefeitura de São Desidério. Essa parceria faz parte do Programa de Apoio ao Pequeno Agricultor da ABAPA, que doa kits de irrigação que fazem a diferença na vida de cotonicultores familiares no sudeste do estado e de produtores de culturas hortícolas, dentre outras, na região oeste da Bahia. Da Prefeitura, eles recebem, os produtores, a assistência técnica tanto para a montagem do sistema de irrigação quanto para a agricultura em si e até apoio na venda da produção.
A FamaSul divulgou seu boletim semanal seguindo o acompanhamento da safrinha. A produtividade foi reduzida para 68,7 sacas por hectare, após ser calculada em 75 sacas até a semana passada. Com isso, a produção final de milho saiu das 9 milhões de toneladas para 8.551.000. Vai construir ou reformar? A Nível Materiais de Construção tem tudo o que você precisa, do básico ao acabamento, sempre com o melhor preço e qualidade. Seja no sítio, chácara ou fazenda, a Nível entrega para você em Dourados e toda a região. Então você, amigo da cidade ou do campo, que precisa construir ou reformar, a Nível está pronta para te atender. Nível Materiais para Construção, degrau a degrau com você. Rua Potrerito 2115, Jockey Clube. Fone 3424-4008. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Governo cita a questão humanitária para justificar a pavimentação de rodovia na Amazônia. O diretor-geral do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, General Santos Filho, alegou questão humanitária para o governo priorizar a reconstrução da BR-319, que liga os estados do Amazonas e de Rondônia. As obras nessa rodovia foram debatidas em audiência virtual da Comissão de Integração Nacional da Câmara. Os 885 quilômetros entre Manaus e Porto Velho foram entregues totalmente pavimentados em 1975, mas a falta de manutenção praticamente impede o tráfego hoje no chamado trecho do meio, com cerca de 405 quilômetros dentro da floresta amazônica. Defensores da reconstrução da rodovia citam custo adicional de frete no abastecimento de produtos básicos para Amazonas e Roraima, prejuízos ao polo industrial de Manaus e isolamento da Amazônia Ocidental. Já os críticos alegam impactos negativos ao meio ambiente. A reconstrução ainda esbarra no licenciamento ambiental, porém Santos Filho aposta na conclusão dos primeiros projetos neste ano e no início efetivo das obras em 2022. O trecho do meio foi dividido em 4 lotes e o custo estimado das obras é de R$1,5 bilhão ao longo de 4 anos. Esperamos ter, nesse ano, pelo menos um lote concluído e, com isso, a expectativa de nós termos já em 2022 o início da obra de um lote na BR-319. E até o final desse mês, nós faremos a entrega final dos documentos para o IBAMA. E nós estamos muito convictos que essa obra vai sair, é até uma questão humanitária. Ao citar a questão humanitária, o diretor do DENIT recordou principalmente o caso dos 4 caminhões carregados de oxigênio hospitalar que ficaram atolados na BR-319 em janeiro, enquanto o Amazonas vivia a pior fase do colapso do sistema de saúde devido à pandemia de Covid-19. Um dos organizadores do debate, o deputado Sidney Leite, do PSD do Amazonas, reforçou a tese humanitária e disse que a rodovia também pode ser indutora de desenvolvimento e de melhoria do IDH da região. Nós vamos precisar ter um outro pico de Covid ou uma outra crise sanitária para expor a necessidade da BR-319? Nós vimos aqui o ápice do absurdo. A ausência dessa BR, com certeza, ceifa vidas diariamente, seja pela ausência de uma política econômica, seja pela falta de perspectiva de qualidade de vida. Representante do Ministério da Infraestrutura, o secretário nacional de Transportes Terrestres, Marcelo Vieira, acrescentou que a reconstrução da BR-319 também é importante como estratégia de segurança nacional, a fim de facilitar a fiscalização de vários órgãos federais. Lembrou que a rodovia abrange 13 municípios com população total em torno de 2,5 milhões de pessoas. Segundo Vieira, a obra poderá ser um marco exemplar. E é sim possível fazer uma obra de engenharia dessa magnitude dentro da floresta amazônica, com respeito à legislação ambiental e com respeito à engenharia. Temos passagens de fauna, teve elevação de grade, todos os dispositivos que são aplicados em outras rodovias similares no Brasil e no mundo. O diretor de licenciamento ambiental do IBAMA, Jonatas da Trindade, informou que a análise do projeto do trecho do meio apontou a necessidade de complementação de dados por parte do DENIT, a fim de se garantir a sustentabilidade da rodovia, sobretudo nas partes mais sujeitas a alagamentos. Se as respostas chegarem mesmo até o fim deste mês, como anunciou o general Santos Filho, Jonatas acredita que as audiências públicas do licenciamento ambiental sejam realizadas no segundo semestre. Considerando a existência de unidades de conservação, terra indígenas na região, é importante o envolvimento e a participação no
âmbito do licenciamento dos entes envolvidos, né? Nós dependemos diretamente de autorizações e anuências e manifestações de diversos órgãos. Outro organizador do debate, o deputado José Ricardo, do PT do Amazonas, disse ser favorável à reconstrução da BR-319, mas alertou quanto aos possíveis impactos ambientais negativos de futuros empreendimentos que poderão surgir no entorno da rodovia. O deputado também cobrou que a prioridade dada pelo governo se reverta em previsão orçamentária efetiva. Mas a questão orçamentária, o recurso disponível, e no fundo, a gente só vai saber a vontade política quando definir recursos. O DENIT informou dispor no momento de 130 milhões de reais para manutenção, conservação e recuperação da BR-319. Desse total, 5 milhões de reais são específicos para a recuperação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembar é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Semembar. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. E assim vamos encerrando o programa de hoje, agradecendo a todos pela audiência aqui na 92,1. E marcamos um novo encontro na segunda-feira às 6 horas, se Deus quiser. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.